corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Nós temos a grata satisfação e sempre Deus nos ajuda a recompensar, a alimentar as pessoas que dão ouvido à sua palavra. Nós vamos ler a Bíblia. Vou começar no versículo 22, São Marcos 14. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Nós agradecemos ao Pai por estas Escrituras, por isto ter ficado registrado nas Escrituras, uma ceia ministrada pelo Senhor, pessoalmente. E isto o Senhor faz constantemente, não só o dia do pão e do vinho, mas todos os dias da palavra. É comunhão. Todos os dias que a gente fala, lê a palavra, isto é comunhão. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados e sara as enfermidades, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos. Nós vamos continuar a adoção, manifestação dos filhos de Deus. E vamos começar aqui com o parágrafo 72. O irmão Branham está citando essa escritura. Jesus dizendo: não beberei mais do fruto da vide, nem comerei mais até que eu coma outra vez convosco no reino de meu Pai, a ceia do Cordeiro. Então, aqui já vem uma mensagem. É certeza absoluta que haverá a ceia do Cordeiro. Uma mesa de milhares de quilômetros. E a sua fé, a sua dedicação,
justifica através dessa certeza que você vai tomar daquela ceia. Sem impedimento algum. Então, isso aqui é para quem ressuscitou na primeira ressurreição, os que já morreram, e na expressão de Paulo, nós os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, é a primeira ressurreição, é a noiva, que vai participar em corpos glorificados daquela grande ceia, a ceia do Cordeiro. Então, você já iniciou o culto, a meditação, com palavras que animam e dão saúde, causa descanso e disposição de continuar lutando. A gente conversa desse jeito porque é assim que Jesus falou com eles. E não beberei mais do fruto, porque dali ele ia para o Calvário. Né? Não beberei mais do fruto da vide, nem comerei mais até que eu coma outra vez convosco no reino do meu Pai, a ceia do Cordeiro. É um alvo que justifica o seu sofrimento. O mundo todo está sofrendo. O mundo todo sofre. Não se trata de somente nós, os membros que congregam na mensagem precursora da segunda vinda, da primeira vinda agora no caso, né? Então, esse consolo você já recebeu de uma maneira muito eficaz. Participar das bodas do Cordeiro, da ceia do Cordeiro. Então, vamos continuar lutando, não é? É isso que vamos fazer. Pois nos 3 anos e meio o anticristo terminará o seu reinado. O mundo inteiro será destruído. Os judeus serão chamados. Aí, três anos e meio de grande tribulação. Então já vem outra dose de consolo, de ânimo.
enquanto o mundo está sofrendo o ministério do anticristo, sofrendo a grande tribulação, você está tomando a ceia com o Cordeiro. Dá vontade de ficar parado aquilo, né? Justamente 3 anos e meio que ficaram faltando nas 70 semanas de Daniel. A última metade da semana. A semana foi cortada no meio com o sacrifício de Jesus. Aí ficou o restante, 3 e meio. É que o mundo vai ficar em grande tribulação. Essas tribulações, antes disso, é simplesmente uma dor de dente em relação àquilo. Então, durante esses 3 anos e meio, o anticristo terminará seu reinado. O mundo inteiro será destruído. Os judeus serão chamados. José fez a si mesmo conhecido para os gentios. José, ele fez a si mesmo conhecido para os gentios, ou para os judeus. Recordem, quando José fez a si mesmo conhecido para os irmãos, quer dizer, os judeus, lá não havia nenhum gentio presente. Por quê? Ele recolheu sua esposa e todos os serventes e tratou separadamente com seus irmãos, que eram judeus. Então é que Jesus faz. Ele recolhe a sua esposa, sua noiva, e trata então com os judeus. É bonito isso aqui. Enquanto isso, a noiva está lá naquele paraíso de lugar, não é? Agora, quem tem essa esperança, tem essa certeza neste mundo, a não ser nós, a não ser a mensagem, o povo da mensagem, o povo revelado, que não está se embaraçando com coisa alguma. Paulo disse lá em Hebreus 12, o embaraço, o pecado e o embaraço que rodeia, para embaraçar. E fica a sua mente nos embaraços que surgem. Não. É preciso fazer isso. Desembaraçar a mente, não deixar embaraçar. E caminhar como quem está caminhando para o rapto, para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro.
Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Ajuda, meus irmãos, a que todos que estão contra caiam em si, ó Pai. Veja, Jesus fez a si mesmo conhecido para os gentios, e somos nós, através das 7 eras da igreja, concluindo com a 7ª era, que tem Elias, 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, que desenvolve e desempenha o ministério do Filho do Homem. O ministério. Então é Jesus tratando com os gentios. Ele ainda está tratando conosco. Depois, gentios, acabou, não tem mais chance. Não tem mais chance. Então José fez exatamente isso. Ele recolheu os gentios, inclusive a sua esposa, para tratar com seus irmãos, que eram judeus. Que tipo não falha? Não falha o tipo. É como diz o pastor Adalto. É lindo. É lindo, isso é lindo. Vocês conhecem a história, José é o tipo perfeito de Cristo, em todos os modos. E quando José enviou seus irmãos, e eles desceram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim, e ele os viu lá, e então eles disseram: ora, este sujeito, nós não devíamos ter matado nosso irmão José. Eles ainda não haviam conhecido. Os judeus não aceitam Jesus como Messias. Mas aí eles vão aceitar. Que feridas são estas? Foi ferida na casa dos meus amigos. Então, ele é um tipo perfeito de Cristo. Ora, este sujeito, nós não devemos ter matado o nosso irmão José. Agora, né? Então os judeus vão dizer: nós não devíamos ter matado Jesus. Mas era por amor dos gentios que isso aconteceu. Os judeus, vendo que eles haviam cometido um erro, agora quando ele está fazendo a si mesmo conhecido a eles, aos judeus, que coisa bonita, não é? E José estava tão satisfeito, Jesus vai ficar tão satisfeito, não é? José estava tão satisfeito que ele teve que chorar. Chorou. Por pouco, então despediu sua esposa e seus filhos
e todos os guardas e tudo mais, e os enviou ao palácio, recolheu. Exatamente correto. E então, na presença, tão somente dos judeus, seus irmãos, ele disse: eu sou José, vosso irmão. Se você tivesse ali, fosse um judeu e estivesse ali naquela hora, o que você sentiria? Eu sou José, vosso irmão. Como eles vão ver que Jesus é o Messias. E eles mataram ele. Eu sou vosso irmão. Então eles prostraram e começaram a tremer e disseram: agora sabemos que receberemos aquilo porque nós matamos nosso irmão. Que reconhecimento tremendo! Judeus reconhecendo que Jesus era o Messias, que eles rejeitaram. Nós dissemos que matamos o nosso irmão e agora ele é este grande rei. Que coisa! Aí você se mistura com os judeus nesta hora, só para sentir um pouco por eles. E ele disse: Deus fez isto por um propósito, para salvar vidas. Foi um propósito de Deus, que ele foi rejeitado. Esta é exatamente a razão pela qual Deus fez isto, para nos salvar, os gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. Porém, os gentios estavam no palácio. Aleluia! Sua esposa estava no palácio. Aleluia! Sendo rejeitado por seus irmãos, José, ele tomou uma noiva. Foi justamente aquilo que eles fizeram. Venderam José. E aquilo estava tudo arranjado por Deus. A gente fica com pena, né, de ver a história de José. Mas tudo traçado por Deus, programado, divinamente programado. Então o que aconteceu? José esteve ali, foi tentado, foi preso, depois subiu para o palácio e agora recebe seus próprios irmãos que venderam-no para mercadores. Foi como um escravo. E os mercadores
foram vender José justamente para Potifar, para o governo do Egito, sem saber que ele seria governador. Dá para rir, não é? Jogaram dentro da cisterna seca. Que maldade! Tudo programado por Deus. Agora, onde você está chegando agora? Agora, onde você está chegando agora? Depois de colocarmos este corpo glorioso e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial, foi feito um corpo glorificado, hein? Tem que voltar, repetir, porque é grande. Agora, onde você está chegando? Depois de colocarmos este corpo glorioso e a grande era que está por vir, quando este corpo glorificado, este corpo celestial for feito um corpo glorificado, hein? Será que eu posso reclamar? Será que eu posso ficar triste, contrariado, aborrecido? Não. Toda adversidade, todo desencontro na sua vida é para o bem. É para o bem. Ora, Paulo disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto, são eleitos. Dá para ficar contrariado com as coisinhas porque falaram de mim? Porque falaram de você? Isso é muito pouco em relação ao que está reservado para nós. O tesouro, onde está o nosso coração? Entendeu você o que eu quero dizer agora? Então poderei ir e dizer: irmão Neville, deixe-me te dar uma pequena ilustração. Eu digo: irmão Holmes, vamos para o papai nesta manhã. Ele é Deus. Nós o conhecemos agora. Ele é um Salvador. Ele é um curador. O diálogo. Lá nunca houve tal coisa como a criação do pecado. Não. Aqui nós estamos onde foi criado o pecado. Aquilo não desceu bem, desceu? Pecado não é uma criação. Não, senhor. Pecado é uma perversão. A perversão é feita aqui embaixo, né? Então, na perversão, cria-se o pecado. Né? É uma perversão.
é perverter um princípio, é perverter uma verdade. Há somente um Criador, e este é Deus. Pecado é justiça pervertida. Ai do mundo, por causa da justiça pervertida. O que é um adultério? É a retidão pervertida. O que é uma mentira? É a verdade mal representada. Certamente. O que é uma maldição? São as bênçãos de Deus tornadas em uma maldição. É o contrário de uma bênção. Então vou repetir. O adultério é uma retidão pervertida. Quando fala adultério, não é só do homem com a mulher, mulher com o homem. Adultera-se tanta coisa na vida. Pecado é a justiça pervertida. O que é um adultério? É a retidão pervertida. O que é uma mentira? É verdade mal representada. Certamente. O que é uma maldição? São as bênçãos de Deus tornadas em uma maldição. É o contrário de uma bênção. O pecado não é uma criação. O pecado é uma perversão. É uma perversão. Então Satanás não pôde criar o pecado. Ele simplesmente perverteu o que Deus havia criado. Isso fica bem claro agora, não é? Bem claro. Satanás não pôde criar o pecado. Ele simplesmente perverteu o que Deus havia criado. Aquela maravilha de Éden, não se sabe quanto tempo Adão viveu ali com Eva, na pureza, sendo visitados por Deus. E aí, a serpente, que era um animal ereto, bonito demais, Satanás encarnou nela para causar tudo isso que existe no mundo. A gente fica pensando como é que a pessoa tem coragem de enfiar uma faca num próximo, de dar tiros numa pessoa. Pegar uma pessoa de sangue frio, assalta, e não conformado com isso, mata. É o Caim. É o Caim, está aí, ó. Então Satanás não pôde criar o pecado. Ele simplesmente perverteu a Eva, o que Deus havia criado. Isto é exatamente correto. A morte é simplesmente uma perversão da vida.
está vivo, todo o organismo funcionando de uma forma sincronizada, harmonicamente. E a morte perverte aquela vida. Agora observem isto. Observem isto. Então eu irei e direi, irmão Rubem, vamos você e eu, e o irmão Biller, e alguns dos irmãos subir para o Papai Deus. E digamos, vamos fazer uma pequena viagem. Vocês, rapazes, gostavam das montanhas quando vocês... Sim, certamente gostávamos. Oh, há uns 2 milhões de milhas delas, além daquele novo mundo. Siga em frente, se você gosta das montanhas, viajem com eles. As montanhas tenho que guiar o sol cada dia, suba mais. Eu te ouvirei. Enquanto eles ainda estiverem falando, eu os ouvirei. Isaías 66, correto. E você sabe, eu estou andando por ali, todos nós andamos por ali somente por cerca de 500 anos. 500 anos, simplesmente uma pequena jornada. 1 milhão não faz nenhuma diferença. Você vai fazer um companheirismo ali com o irmão, demora 15 anos, 500 anos. Parece que foi 15 minutos. Isso aqui é eternidade. Às vezes se troca uma certeza dessa por bagatelas. É maravilhoso. Bem, é verdade. É a verdade, porque não há tempo, não existe tempo, é a eternidade. Não tem relógio. É tão bom às vezes quando você se deita cansado. A noite passa num instante, logo tem que levantar. Ah, se eu pudesse ficar mais um pouco deitado. Não, eternidade não tem disso. Aí você vai voltar regozijando, não é? Regozijando porque isto é verdade. A eternidade é uma verdade. Por isso Jesus disse, aquele que crê em mim tem vida eterna. Quando eu chego lá fora, eu andei por ali e vocês sabem quem eu encontrei lá fora. Eu digo, bom, se aquela não é a irmã Bruce, ora, uma irmã Jorge, tem passado muito tempo desde que eu a vi. Dizendo assim, não é? Conversando lá. Sempre parecendo a mesma.
sempre parecendo a mesma. Vem, talvez ela tenha 10 milhões de anos de idade. 10 milhões de anos. E é a mesma. Mas simplesmente tão jovem como ela sempre foi. Qual é essa idade, irmã Jorge? 10 milhões de anos. A gente está com 80 e pouco. Que vantagem. Que vantagem. Tadinho do velhinho. Ela estará coçando as costas de algo. E quando eu olho lá, é um leopardo, um leão, coçando as costas do leopardo. Agora, vai trocar isso em troca de quê? Que vale o homem ganhar o mundo todo e perder isso aqui? Eu digo, você está nesta manhã, leopardo, como está você nesta manhã, leopardo? Miau. Como um gatinho. Leopardo? Que isso? Isso é uma fera. Miau. Como um gatinho. Oh, eu estava lá embaixo falando com umas irmãs ao redor daquelas grandes flores lá embaixo. Nós ficamos lá por uns 500 anos. Vem olhando para elas. Agora isto soa como uma loucura, mas é verdade. Isto soa como loucura, mas é verdade. Isso é correto. Esta é a maneira que Deus queria. Oh Deus, a gente precisa carregar isso no coração, na mente. Bem, abençoado seja teu coração, irmão Jorge. Nenhum mal pode vir, nada de maneira alguma, nenhum mal. Nenhum mal, escuta. No tempo do entardecer subiremos no topo do monte e diremos: ó papai, Deus, uma vez eu fui perdido, estive uma vez no lixo do pecado, papai, Deus, e tu me salvaste para me dar toda essa beleza, toda esta vida. Ora, pessoas que tentaram expressar foram as que ficaram loucas. Bem, aquele homem que escreveu o amor de Deus, o hino, o último verso foi escrito dentro dos muros de uma instituição para doentes mentais, o qual tentou expressar o amor de Deus. Que coisa, hein? Um hino tão inspirado, tão bonito. O amor de Deus. Como Ele parou para salvar pecadores,
E como Ele o fez, seu amor que desceu para salvar a você e a mim. Vai questionar coisas? Vai ficar ouvindo coisas? Falando a respeito de adoração. Os anjos não sabem nada a respeito disto. Eles não foram salvos, não precisaram ser salvos. A adoração, um anjo somente sabe que ele está lá de pé, movendo suas asas de um lado para o outro. Aleluia, aleluia. Mas, ó, misericórdia, isto vem ao conhecimento que eu estava perdido e agora fui encontrado, estava morto e agora vivo outra vez. Ó Deus, eu era pecado, eu era lixo, eu estava lá embaixo no lixo. E o Senhor me trouxe para esta glória. O Senhor me trouxe para esta glória. Digam todos, o Senhor me trouxe para esta glória. O Senhor me trouxe para esta glória. Aleluia. Glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Você aí na internet, dá glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe. Amém.